Olá amigos do Universo Otaku, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o deus God, que é querido e amado por todos vocês. Ele que também é conhecido como Monwalking God, que é o deus que se esconde ou caminha pela nossa lua. E para quem não sabe da história de Deus God, fica até o final que vamos estar explicando toda essa trama de One Punch Man para vocês. Esse cara de certa forma até um tempo não estava em lugar nenhum, mas de repente ele simplesmente veio de algum lugar e se tornou o maior incômodo para todos do mundo de One Punch Man. E se vocês acham que estou falando da nossa terra, está completamente enganado, porque como todos nós já sabemos, existem muitos heróis galácticos que percorrem toda a nossa galáxia fora por aí e que também estão lutando contra o deus God e tentando de alguma forma derrotá-lo. E um deles até parece Boros, o que significa que deus God também é um problema para o planeta de Boros. O que prova que God não é apenas uma ameaça de nível planetário, mas sim uma ameaça de nível universal, ou até mesmo talvez uma ameaça de nível multi-universos, que ele pode também estar influenciando a vida de outros universos, tanto que a força de God ainda é um total mistério para a gente. E se olharmos mais de perto, na primeira temporada de One Punch Man, Boros afirmou que é o dominador do universo, e ele também é o líder dos guerreiros do espaço. Mas se ele e o outro que parecia Boros estavam no mesmo universo, acho que ele não poderia se tornar um dominador, já que a força desse que parece o Boros é muito mais forte que a dele. Porque desde que o nosso Boros apareceu, ele está lutando contra Deus e está também conectado com Blast e outros heróis, o que deixa entender que ele poderia ser uma versão futura do dominador antigo, ou que poderia ser possível que o antigo Boros seja o dominador desse universo e o novo seja um dominador de um universo qualquer, dando assim firmamento à teoria de muitos universos em One Punch Man. Ou pode ser também que ambos sejam também o mesmo Boros do mesmo planeta. Depois que Boros foi morto por Saitama, este novo cara assumiu o lugar dele, mas de qualquer forma, esse não é o verdadeiro problema nesse momento. O verdadeiro problema é que God está realmente sozinho em One Punch Man? Sim, eu sei, esse cara não precisa de ajuda ou suporte de ninguém, porque como já vimos na segunda temporada, ele simplesmente tocou Garou por um segundo, e esse toque, por mais sutil que fosse em Garou, fez ele atingir um nível multissistema solar, ou talvez até mesmo um nível galáxia. Mas a verdadeira coisa aqui é que God não é como os outros deuses dos outros animes. Esse tipo de deus é como se fosse uma espécie. Assim como existem vários Boros parecidos, que dá pra entender que Boros é nada mais que uma espécie, pode haver vários outros caras que parecem com God. Isso significa que pode haver no outros universos deuses de outras dimensões. Haveria muitos deuses bons e também muitos deuses maus. E o God que estamos vendo no mangá é certamente um deus mau. Mas você já chegou para perguntar o porquê que God está se tornando um incômodo para todos, enquanto outros simplesmente desfrutam seu dia a dia? E por que ele quer apenas Saitama ao invés dos outros? Bom, provavelmente você deve pensar que a única razão e interesse do deus God é que Saitama pode ter um corpo suficiente forte que seja apenas o corpo dele capaz de aceitar todo o poder do deus God e que resista a tudo isso. Mas você pode ter esquecido que God literalmente tentou pegar o corpo de Tatsumaki e também o corpo de Garou, que são muito mais fracos do que o do Saitama. Isso significa que ele não precisa sinceramente do corpo do Saitama. E em vez disso, ele simplesmente só quer alguém de nível multi-universal ou até mesmo de multicontinental. Então a pergunta que surge é: por que diabo Deus quer Saitama? Bem, pode haver duas explicações plausíveis para isso. A primeira é que God não precisa de Saitama. Sim, você ouviu direito. Porque se formos ver bem, durante toda a trajetória do anime, God enviou duas criaturas fortíssimas para derrotar Saitama. O que significa que God, de alguma forma, veja um grande potencial nele e tenha medo que um dia é possível que Saitama se torne algum problema para God. E por isso que God resolveu acabar com Saitama e afastá-lo o mais rápido possível. Ou a segunda hipótese é que God quer o corpo do Saitama para conseguir governar todas as dimensões possíveis. Porque como vimos no mangá, Saitama literalmente segura o portão espacial que não se prende apenas à terceira dimensão, e ele também foi capaz de quebrar fisicamente a dimensão espiritual do Homem Fênix, que aliás, isso foi um grande feito. Isso significa que se God pegar o corpo do Saitama, não haverá barreira dimensional para impedi-lo, porque elas não funcionarão no corpo do Saitama. No entanto, toda essa trama há também um empecilho para o deus God, e esse problema não é ninguém menos, ninguém mais do que senão o Blast e toda a sua equipe. Como todos sabemos, Blast e sua equipe estão lutando continuamente sem pausas contra o deus God há mais de 20 anos. E quando God tentou falar com Blast no capítulo 139, de alguma forma parece que Deus God não é grande coisa para Blast, ou pelo menos é assim que ele age, como se ele não fosse. Mas é claro, isso não há sentido algum porque Blast não tinha nenhuma chance de derrotar Garou Cósmico há um tempo atrás. Então quem dirá derrotar o próprio God? Então me pergunto, como Blast e sua equipe lutaram contra God durante todos esses 20 anos? Bem, agora eu vou apresentar para vocês a minha outra teoria, que é que Deus God não está lutando apenas sozinho. Ele
ele está utilizando a ajuda de outros seres. Como eu disse desde o início do vídeo, Deus God é como se fosse um grande problema para a nossa Terra, mas também é para outros planetas. Isso significa que também haveria pessoas muito fortes como o nosso Garou Cósmico, ou até mesmo mais fortes ou mais fracas do que ele, lutando contra o Deus God, ou até mesmo lutando junto com o God. E o nosso Blast e sua equipe tem o dever de destruí-los todos eles, para assim conseguir acabar com toda a influência de God. E se falarmos sobre God, devido à sua existência em outra dimensão, há um selo dimensional entre ele e a nossa dimensão. God nesse momento não pode fazer nada presencialmente, ele pode apenas dar o poder para os outros para que eles assim o façam em seu nome ou até mesmo sob o seu controle. Então no final do mangá é possível que God traga seus filhos ou seus companheiros, chame lá você como quiser, para formar um campo de batalha com o nosso Blast e toda a sua equipe de heróis, junto também com a organização de heróis Neo e também com os heróis de classe S, incluindo Garou e Sonic. Farão uma guerra insana e causará um quebra de bloqueio dimensional, fazendo que o God consiga assim então colocar os seus pés sobre a Terra. E ao entrar na batalha, God vai destruir todos os nossos heróis, incluindo Fubuki também como Genos, o que fará com que Saitama, pessoal, nesse momento atinge todo o seu potencial. Como não haverá restrições que o parem, Saitama vai liberar todo o seu poder e toda a sua força contra God, e cada um de seus punhos possuirá o poder de destruir sistemas solares inteiros ou talvez até mesmo galáxias em apenas um soco. E no final, quando Saitama derrotar com sucesso, ou então sei lá, quase conseguir destruir o Deus God, outros seres que são deuses virão, só que nesse caso serão deuses bons. Esses caras vão punir os deuses malvados e reverterão todo o tempo para se tornar tudo normal de novo. Depois que God reverter o tempo, Saitama também esquecerá todos os eventos e todos voltarão ao normal como se nada tivesse acontecido. E todo mundo voltará à vida e o nosso Saitama e Genos verão sua vida normal novamente. E ninguém será capaz de descobrir a verdadeira identidade do nosso herói. Então será um final feliz, certo? Essa seria uma ótima trama para o final de One Punch Man. Mas de qualquer forma, obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenha gostado. E não se esqueça que isso não é apenas uma teoria, mas sim uma teoria muito bem embasada nas brechas que o anime e o mangá nos traz. Então comente aqui o que vocês acham sobre isso. E obrigado por ficar até o final.